Bom, bom estar mais uma vez aqui ao vivo e a cores no perfil da Bi, dessa vez também aqui no YouTube. Se você está acompanhando essa transmissão ao vivo ou gravada, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos aqui com esses dois sorrisos maravilhosos. Olha lá, olha lá, olha lá. Aí, esses sorrisos são incríveis, eu adoro. Que são a cara desse corpo maravilhoso que forma a proposta, o propósito, melhor dizendo, da Bi, né? Hoje a gente está aqui para falar sobre diversidade, equidade e inclusão, fatores de riscos psicossociais, né? E mais uma vez a gente segue no contexto aí da nossa querida NR1 atualizada, né? Então, estamos aqui com os especialistas, mas eu queria lembrar a vocês que, caso tenham, bom, quem estiver chegando aí agora, tiver dúvidas, tiver comentários, por favor, façam a qualquer momento. A gente vai trazendo aqui para a conversa sempre que for possível, né? Nos melhores momentos. No último caso, a gente grava depois, né? A gente vai ali e faz se tiver um comentário na postagem, a gente vai ali depois e deixa a nossa resposta. É sempre bom fazer esse diálogo, né? Seja ele online ao vivo ou online assíncrono, né? Bom, gente, quem aqui já ouviu falar de code switching? Você já, Bárbara? Descobri hoje. Descobriu hoje, né? Eu descobri nas minhas conversas, nos meus planejamentos com o nosso querido Alexson. Pois é. E quando a gente começa a ter ideia das inúmeras formas, né, das inúmeras maneiras de se violentar, né, dentro de um ambiente, porque é uma violência, né, imposta aí dentro dos ambientes de trabalho, e muitas vezes a gente não tem ideia, né, do que acontece. O code switching, por exemplo, é algo que, para grupos minorizados, acontece de uma maneira que quem está aí, população que tem, enfim, está mais inserida, tem mais acesso, né, tem menos restrições e tudo, não faz ideia, né? Então, a verdade, o meu ponto é esse, né? A gente não faz ideia do que isso pode acarretar na vida das pessoas que o sofrem, né? E é interessante como isso vira algo rotineiro, né? E aí o Alexson vai trabalhar isso melhor, mas eu queria lembrar também que essas duas feras estão aí no nosso B-Learning Hub. O que é o B-Learning Hub? Dá uma olhadinha aqui no nosso site para conferir, mas é a oportunidade de participar de uma comunidade de aprendizagem prática, né? E super, super, super interativa, como uma comunidade de aprendizagem tem que ser. Qual é a nossa proposta? Durante os meses de abril, maio e junho, nós estaremos focados em ajudar as pessoas, as lideranças, as organizações a promoverem, a entenderem, melhor dizendo, né, inicialmente, entenderem um pouco mais sobre o que a NR1 atualizada traz de oportunidades e de mudanças, né, digamos assim, de responsabilidades, era a palavra que eu estava procurando. Então, responsabilidades, elas vêm acompanhadas de oportunidades. E o nosso foco aqui hoje e durante esses 3 meses vai ser o quê? De forma prática, mostrar para as pessoas que não é um bicho-papão. Na verdade, se a gente volta para as competências humanas, para competências interpessoais, né, mais profundas e trabalhar com empatia, com compaixão, com respeito, a gente já tem meio caminho andado, né? Então, o nosso foco no B-Learning Hub é ajudar vocês a, durante o dia a dia de vocês, identificarem problemas, levantarem pequenos diagnósticos, elaborarem planos de ação, executarem esse plano, refletirem de forma coletiva, trocando experiências sobre como foi para cada um de vocês, e aí a gente pode o quê? Aprender de verdade e daí refazer caminhos conforme a gente vai andando. Então, é uma metodologia ativa de aprendizagem, mas também de melhoria contínua, né? E aí a gente usa o PDCA para fazer esse trabalho, que é o PDCA que também a NR1 utiliza, né, Bárbara? É a mesma metodologia, indicada na própria lei. E não é à toa que a gente utiliza, não é à toa que a gente escolhe. Bom, quem tiver interesse, por favor, fique à vontade, vem, fala com a gente, pergunta, mas as informações estão chegando aí também das nossas redes e do nosso site, tá bom? E caso você seja uma liderança
de órgãos públicos, de organizações não governamentais, de empresas e tem interesse em algo um pouco mais elaborado para a sua organização, procure a gente, porque a gente tem um programa incrível nesse mesmo molde, né, com essas duas feras e outras para fazer acontecer na sua organização. Beleza? Então, gente, sem mais, eu quero apresentar para vocês aqui, caso vocês ainda não conheçam, né? Quem é que está na frente aqui? Vamos por ordem alfabética, então, Alexson. Querido Alexson. O Alexson é especialista em diversidade, equidade e inclusão. Esse cara está fazendo o doutorado dele na UFRJ, né? Na economia. Isso, na economia. PEPED, programa de pós-graduação. Desculpa. Oi? Ao invés de estar passando as suas credenciais, cara, eu sempre gosto de deixar com que vocês se apresentem, porque aí vocês trazem aquilo que é de melhor. O problema é que a gente vai ficando velho, né? E aquela mini bio não fica tão mini assim. Mas eu só vou falar o que está lá no na nossa divulgação. Então, eu sou um consultor em diversidade, equidade e inclusão, sou pesquisador na área né, dentro do grande tema, né, mercado de trabalho e raça, né, mercado de trabalho brasileiro e raça. Faço um doutorado no PEPED, que é o Programa de Pós-Graduação de Políticas Públicas e Estratégias de Desenvolvimento do Instituto de Economia da UFRJ, nome enorme, né? Mas a gente tem que falar direitinho. E estou aqui para ajudar no projeto da BI, né? Um projeto de muitas trocas interessantes, e vamos fazer mais uma agora, né? É isso aí. Bom, a Bárbara, provavelmente, quem acompanha o perfil da Bia já conhece, né? Quem acompanha o perfil da Bia, o Alexson também já tem lá a marca dele, já está lá com a gente. Aliás, gente, quem está no YouTube, ou quem ainda pode assistir no YouTube, nós temos 2 podcasts, um gravado só com o Alexson, a gente falando sobre como a diversidade... Aliás, foi um papo muito bacana, né? Lá em São Paulo, na ocasião da conferência, né, de ESG racial, promovida pelo Pacto pela Equidade Racial, e a gente aproveitou ali o momento para gravar uma conversa falando sobre como a diversidade potencializa a inovação. Algo que parece até meio óbvio, né? Mas enfim. Então, o Alexson está lá com a gente, lá no YouTube também, além de alguns conteúdos no nosso Instagram. E a querida Bárbara também, né? Junto com a Liliane, a gente tem um podcast gravado falando sobre NR1, está lá no nosso YouTube também, né? E presença recorrente no nosso Instagram, a nossa querida Bárbara, que é advogada, especialista em compliance humano e uma grande especialista no tema da NR1. É sempre bom ter você conosco mais uma vez, querida Bárbara. Eu adoro estar aqui, Lucas. Eu agradeço novamente a oportunidade e as conexões que a BI promove. Porque eu acho que essa é a grande questão, assim, eu posso ser especialista na NR1 e saber da implementação, mas eu nunca vou ter a competência que o Alexson tem com relação ao tema de diversidade. E aí, quando a gente pensa nessas implementações em um ambiente corporativo, quando a gente tem esses multicabeções envolvidos nesse processo, naturalmente a gente vai ter uma implementação muito mais assertiva, um retrabalho muito menor e uma valorização desse trabalho pelos próprios funcionários maior. Por isso que eu acho eu acredito muito na ideia da Bia, até por essas conexões que a gente tem com vários outros profissionais, a própria Lili, a Tabata falando de comunicação, que é um tema que é fundamental para essas implementações também. Então, um prazer estar aqui. É isso. E é um prazer nosso reunir tanta gente boa em torno de temas tão importantes, né? Bom, gente, para quem ainda não está tão familiarizado com o tema, eu vou pedir para a Bárbara dar uma resumida rápida sobre o que a NR1 traz de realmente diferente, né, de novidade, e esclarecendo ali a diferença entre fatores de risco e riscos psicossociais, para que depois a gente entre no tema da diversidade, como ela sofre mais ou menos com os riscos psicossociais, com as situações de risco, enfim, de fatores de risco e tudo mais. Tá. Então, vamos lá. A gente teve no ano retrasado já, né? Já vai fazer mais de um ano aí que a gente está na expectativa da chegada da NR1 nas empresas. E ela está chegando.
A data prazo máximo agora para, de fato, a implementação, se não houver prorrogação desse prazo novamente, vai ser agora no dia 26 de maio. E as empresas precisam se adequar com relação aos riscos psicossociais. O que são os riscos psicossociais? Né? A gente já tem ali dentro do Ministério do Trabalho algumas normas, que são essas normas regulamentadoras, que definem quando a gente tem um risco no ambiente de trabalho, quais são as ações que o empregador tem que tomar para os seus empregados. Então, se eu trabalho com facas, por exemplo, se eu tenho um açougue, naturalmente, lá dentro das NRs, que são várias, eu vou ter uma determinada vestimenta, um EPI, um equipamento que esses funcionários precisam usar naquele ambiente de trabalho. Então, se cai uma faca da mão desse funcionário, eu preciso ter uma bota especial para garantir a segurança do pé dele, enfim. A NR1, que é a norma que abre essas normas regulamentadoras que tratam desses assuntos de riscos físicos, riscos ergonômicos, ela abre a norma da NR1 falando sobre o que é mais básico, o que é fundamental para as empresas. Dentro da norma regulamentadora 1, foi aonde eles colocaram os riscos psicossociais como uma pauta para que todas as empresas, eu acho que isso é bem importante de ser falado sempre, todas as empresas façam a implementação. Então, eu tenho uma empresa pequena, porque nem todas tinham, né, essa questão de cuidarem dos EPIs. Porque se eu não tenho uma empresa que gera risco físico, ergonômico, enfim, eu não tenho que me preocupar sobre isso. Eu não tenho que necessariamente observar o equipamento de segurança. Agora, com a NR1 voltada para os riscos psicossociais, não tem fuga. Todas as empresas precisam estar de acordo com a norma regulamentadora para que previnam, né, possíveis adoecimentos voltados para a saúde laboral, para a saúde mental do funcionário. E aí os riscos psicossociais envolvem eu não ter, ou eu não gerar, eu não ocasionar riscos, danos que possam causar problemas na saúde mental do meu colaborador. Isso não quer dizer que as empresas não possam implementar metas audaciosas, isso não quer dizer que as empresas daqui a pouco podem valorizar uma competitividade. Isso deve ser feito, até porque a gente precisa disso, né, para garantir a sustentabilidade da empresa. Mas como isso é feito? É feito de uma maneira sem nenhum tipo de alinhamento, jogado. Eu promovo uma competitividade dentro do meu ambiente de trabalho tão adoecedor que aí eu promovo que as pessoas, de fato, tenham embates, tenham brigas, gritem umas com as outras. Então, é esse tipo de ambiente que a empresa não pode ter. Vem muito do fator principal, que é a cultura organizacional. E aí a gente fala desses riscos desde o momento que esse funcionário entra na empresa, como é que ele é recepcionado, toda a trajetória dele dentro da empresa, nas promoções, no seu dia a dia, no seu ambiente de trabalho, até o momento que ele sai da empresa, seja desligado ou seja por vontade própria. Como é que a gente mapeia esses riscos e como é que a gente faz para evitá-los? Então, a NR1, ela traz todo esse arcabouço que é fantástico, tanto para o funcionário quanto para a empresa. As empresas acham que não, que daqui a pouco pode ser mais uma coisa para elas cuidarem, e eu vejo hoje o contrário. Eu vejo empresa que está tendo prejuízos por danos morais por conta de burnout na Justiça do Trabalho na casa de R$300 mil, que é a média hoje de causas da Justiça Trabalhista voltadas para esse assunto. 300 mil de danos morais. Então, é um valor muito agressivo. Um valor que a gente não tinha até pouco tempo atrás sobre dano moral voltado para burnout. Isso é muito recente. Ao mesmo tempo, as empresas que já têm essa implementação e que têm esse cuidado, sem nenhum pagamento de dano moral para seus funcionários. Porque entenderam como o processo funciona e, de fato, promove um ambiente seguro psicologicamente. É isso, é isso. Tem muita dúvida ainda, né, relacionada a todo esse tema, e a gente está aqui para ir tirando essas dúvidas, né? E quando a gente fala, isso tudo que se refere à segurança psicológica, e a gente pensa aí nos grupos minorizados, né, que já sofrem simplesmente por estarem onde estão, né, por serem quem são, como é que dar essa relação entre o aumento dos riscos psicossociais nos ambientes tóxicos para essa população? Ou seja, aumenta, não aumenta? Como é que as lideranças pensam isso, né?
Enfim, Alexson, você podia trazer para a gente também uma contextualização, cara, um conceito de diversidade, equidade e inclusão. A gente já tratou um pouco disso naquele nosso papo lá no podcast, né? Quando a gente fala um pouquinho de equidade e inclusão, que a gente fala que equidade é chamar para festa e inclusão é chamar para dançar, né? Algo do tipo, não vem aquela frase. Enfim, mas aí, cara, eu queria que você desse uma paginada nisso para avançar justamente nessa conexão, ou seja, quando a gente pensa em riscos psicossociais, em adoecimento psíquico e tudo mais dentro do ambiente de trabalho, como é que para a população negra lidar com isso tudo, né? Como é que para os grupos minorizados, enfim, traz para a gente essa visão que é tão importante que muitas vezes não tem protagonismo no debate, né? E é para isso que a gente está aqui hoje. Bem, vamos lá. Primeiro, eu vou te parabenizar porque você usou o termo minorizado e não minoritário, né? Então, aí, para quem está no... Para quem está nos assistindo, é importante dizer que grupos minorizados não são a mesma coisa que grupos minoritários. Minoritários são grupos que são aqueles que efetivamente são em menor quantidade, né? Então, aqui um exemplo para todo mundo ficar na mesma página. O grupo minoritário aqui nessa live é o grupo feminino, né? São as mulheres, porque só temos dois homens, né? Se fosse o contrário, o grupo minoritário seria o grupo de homens, né? Assim, é uma questão de aritmética. Os grupos minorizados, eles são uma questão, é um conceito um pouco mais profundo, que são, mesmo eles não sendo minoria, eles se tornam minoria em lugares de poder, de privilégio, de decisão. Então, aí a gente pode dar um outro exemplo também usando a questão de gênero. Hoje, dos deputados, senadores que compõem o Congresso Nacional, as mulheres são minoria. Entre homens e mulheres, as mulheres são minoria, mesmo elas sendo a maioria da população, segundo as estatísticas do IBGE. Então, nós temos aí um exemplo muito claro do que é um grupo minorizado, né, na repartição do poder político, né, no caso, e um grupo minoritário. O STF é um exemplo até mais escandaloso, né? Dos 10 ministros, só temos uma ministra mulher, né? E antes eram 11 ministros, né? Então, como tem uma vaga que está aberta lá no STF, né? Está dada a questão de um grupo minorizado ali no STF, né? E então, quando falamos de pessoas negras no mercado de trabalho, mesmo eles sendo a maioria, né? Eles são um grupo majoritário, né, mas pessoas negras fazem parte de um grupo minorizado quando nós falamos dos cargos de gestão, os cargos de gerência. E aí, pronto, agora falando do conceito de D&I, né, diversidade, equidade e inclusão. Eu acho que para explicar melhor a gente tem que inverter as letras, né? Então vamos começar com diversidade, que é isso, né? Ou você ter um ambiente diverso o sinônimo de que você está contemplando vários grupos naquele ambiente, né? Então essa alegoria da festa é muito precisa, né? Então você convida as pessoas para a festa. A inclusão é quando as pessoas participam daquele ambiente, né? De alguma forma, né? E é o chamar para dançar. Elas participam, elas dão opinião, elas de alguma forma estão usufruindo daquele ambiente, né? Mas a equidade, né, no caso da festa, eu costumo brincar que é você escolher o cardápio, né, do que vai ser servido e escolher a música, né, também. Aí tem até aquele ditado que diz que quem paga a banda escolhe a música. Então, é uma relação de poder. Quando a gente fala de equidade, a gente está falando de, né, equilíbrio de poder, né? Então, quando falamos de equidade racial no mercado de trabalho, nós estamos falando de
ou a falta de equidade no mercado de trabalho, é a falta de equilíbrio nas tomadas de decisão, nos cargos, nas posições de tomada de decisão e liderança. Né? Então, se nós pegarmos a estatística de novo do IBGE, algo em torno de 30% dos cargos de gerência, ou seja, dos cargos de pessoas cujo rendimento principal vem de uma gerência ou de uma diretoria, né, um cargo de gestão, ele vai, na média, são 30%. Contudo, conforme esse salário, né, essa renda aumenta, ou seja, nas empresas que pagam, que remuneram melhor, o percentual de pessoas negras, da participação de pessoas negras vai diminuindo. Então, o ano retrasado, 2024, se eu não me engano, o Instituto Ethos fez uma pesquisa mostrando que 13% dos cargos de gerência e diretoria para cima, né, são ocupados por pessoas negras nas 1.100 maiores empresas do Brasil, ou seja, nas 1.100 maiores empresas que provavelmente pagam melhor os seus funcionários, seus gerentes, coordenadores, diretores e tudo, né? Então, quando a gente fala de equidade, é isso, é a participação equalitária, equânime de pessoas negras ou de outros grupos minorizados, né, na estrutura organizacional. É isso. Bom, conceitos atualizados, né? Todo mundo tomou nota daquilo que ainda não sabia. Tenho certeza que boa parte das pessoas que estão acompanhando o debate ainda não tem clareza, né, de alguns conceitos. Então é sempre importante a gente Sim, claro. rever, né? Eu mesmo aprendo todos os dias aí com vocês. Bom, a gente falou de nosso tema como evitar sanções legais, e aí eu vou deixar com vocês para fazer esse bate-bola justamente sobre a questão do racismo, os preconceitos, né? Toda a discriminação aos grupos minoritários que acontecem constantemente nos ambientes corporativos, nos ambientes organizacionais e até, enfim, dentro de repartições públicas, né? Infelizmente a coisa é assim, a gente sabe que agora com a NR1, como é que isso fica, né? Ou seja, se a gente já conseguiu ter o avanço de colocar injúria racial, racismo como crime, né? A NR1 vem trazer o quê? Né? Qual tipo de segurança que ela pode trazer nesse sentido e, principalmente, como é que a gente pode aproveitá-la para valorizar, para dar mais oportunidade, para abrir espaço para essas pessoas que estão aí, muitas vezes, às sombras, né, das lideranças, das oportunidades, para que realmente as organizações como um todo possam ter o seu capital humano na sua melhor performance, porque sem segurança psicológica não há como. Não tem jeito, né? Então, aí eu vou pedir para o Alexson emendar com o conceito de code switch, e aí eu espero que vocês se divirtam com esse tema, porque realmente é profundo e tem muita coisa para se falar. Tá, eu antes vou dar alguns passinhos atrás para a gente poder, né, desaguar nesse tema aí, e aí todo mundo acho que vai seguir a minha linha de raciocínio e entender como isso, no final das contas, tem tudo a ver com a NR1. Vamos lá. Por que diversidade, né? Então, essa pergunta. Por que diversidade se está tudo indo muito bem? Porque com diversidade pode ir melhor, né? Numa sociedade diversa, e a nossa sociedade é diversa, toda a sociedade é diversa, com maiores ou menores graus, né? No nosso caso, nós somos uma sociedade muito diversa, né? As empresas que conseguem, de alguma forma, refletir em todos os seus níveis hierárquicos essa diversidade, ela tende a ter uma melhor relação com o seu entorno. E tendo uma melhor relação com o seu entorno, o seu nível de comunicação e de entendimento de produtos e serviços que sejam melhor sucedidos no mercado do seu entorno aumenta significativamente, né? Então, nós temos alguns números, por exemplo, mostrando que empresas que
investem seriamente em diversidade, aumentam em 45% a chance de criarem novos produtos, né, porque descobriram novos mercados, né, por conta da diversidade. Né? Empresas que têm um desempenho financeiro melhor, quanto mais diversa ela é, comparada com empresas do seu segmento. Né? Então, a McKinsey tem uma pesquisa muito interessante chamada Why Diversity Matters, mostrando o porquê, né? Por que diversidade importa, por que é importante ter diversidade nas empresas, mostrando que empresas, né, que do mesmo segmento, quanto mais diversas elas eram, né, aí um comparativo da mais diversa com a menos diversa, a mais diversa tem um desempenho financeiro melhor do que o desempenho da menos diversa. Então, a gente vive numa sociedade capitalista, uma economia capitalista, a gente não vai mudar isso, então vamos tentar viver o capitalismo da melhor forma possível. Né? É um desafio, né, fazer isso, mas assim, se tivermos instrumentos, façamos. Aí, pois bem, outro fator também é entender que o mundo corporativo, e quando eu falo mundo corporativo, eu não estou falando só das empresas, eu também estou falando das instituições públicas, porque são corporações. Elas foram desenhadas, né, essas instituições, essas corporações, elas foram desenhadas para um perfil específico, para e por um perfil específico, que não é que não são as pessoas negras, que não são as mulheres, que não são as pessoas LGBTQIA+, que não são as pessoas com deficiência, não são os outros grupos que não um grupo que a gente sabe que é um grupo muito típico dos cargos de gestão, dos lugares de destaque. Nós acabamos de falar agora mesmo do Congresso Nacional e do STF, são duas corporações, né, públicas, né, do Estado, que em sua maioria refletem, né, um grupo muito específico da sociedade. Por quê? Porque as instituições, elas foram criadas para isso. Na minha pesquisa de mestrado, eu estudei um autor chamado Thompson, né, que ele fala muito dessa questão das estruturas herméticas, né? Então, as organizações são estruturas herméticas que lá dentro tem muito movimento, mas que dela para fora os movimentos são poucos, né? A interação dela com o exterior é muito pouco. E acaba que as empresas, as estruturas organizacionais, elas estão nesse exemplo, elas se enquadram perfeitamente nesse exemplo. E aí, pessoas negras, no caso, né, a gente está falando aqui, que conseguem, de alguma forma, romper aquele teto de vidro que existe na ascensão profissional das pessoas negras, elas muitas vezes se utilizam do code switching. Então, code switching é um termo em inglês que diz assim, você muda efetivamente, você troca os seus códigos de convivência, os seus códigos de existência nesse ambiente. Por quê? Para você conseguir mais trânsito, você ter mais oportunidades, você ser aceito naquele ambiente. Então, vamos dar um exemplo. Os estudos que foram feitos nos Estados Unidos, né, assim, que tem mais estudos sobre isso. Então, por exemplo, a comunidade negra norte-americana, ela tem hábitos muito, muito peculiares, né? Então, e como também os negros brasileiros têm. Mas lá isso fica muito ressaltado até por conta durante um tempo muito grande de segregação, né? As leis de Jim Crow e tudo, então isso acabou que deixou traços muito significativos, né, na população negra norte-americana. Então, as pessoas acabam mudando seus gostos, né, trocando seus gostos, seu linguajar, seus códigos culturais, para poder, dentro daquele ambiente corporativo, inclusive traços físicos, então alisa cabelo, tenta esconder traços do corpo, né, que são peculiares das pessoas negras e tudo. Então, acaba que isso faz com que elas, de alguma forma, tenham um custo. Inclusive, existe também um estudo da McKinsey falando, né, o custo do code switching, o custo de você trocar seus códigos, o custo de você ascender profissionalmente, mas, ao mesmo tempo, se afastar das pessoas que são a sua base familiar, sua rede de proteção,
as pessoas que são seus amigos, seus afetos desde a infância, porque você tenta, de alguma forma, se adaptar ao contexto das pessoas que estão trabalhando com você. Psicologicamente, a Bárbara já está aí só sinalizando que isso deve ter um custo gigantesco, né? E aí acaba que essas pessoas, por exemplo, mudam os seus programas de final de semana, mudam as suas opções de lazer, né? E isso tudo para tentar se aproximar das pessoas que são a maioria nesses ambientes corporativos. Na minha pesquisa também, eu estudei as barreiras de entrada e ascensão de profissionais negros no mercado corporativo. E entrevistei profissionais de duas gerações diferentes, né? E aí era muito interessante porque todos eles falavam duas barreiras nesse sentido foram identificadas. Primeiro assim, o excesso de checagem, né, das credenciais das pessoas, né? Principalmente nos primeiros anos da carreira, né? Então, se você estudou naquela universidade mesmo, se você sabe determinado assunto, se você fala, já que você falou que fala inglês, vamos testar esse inglês aí até a exaustão. E tudo. Teve até um caso de uma entrevistada que ela começou a perceber que as pessoas que estavam entrevistando ela, num processo seletivo, não entendiam do assunto, do tema em que ela era uma especialista, e elas estavam entrevistando para ver se uma validava o que a outra tinha percebido, entendeu? Então, ela sabe mesmo, porque não, vê lá você também, entendeu? Então, era uma coisa assim. E quando as pessoas já estão num nível mais avançado na hierarquia profissional, na hierarquia da empresa, elas notam também um hiperfoco, e isso é uma barreira também, tanto no acerto quanto no erro. Se acertou, por que acertou? Não. O que tem aqui que esse cara ou essa mulher fez de tão especial que a gente não consegue fazer? Ou então, quando erra, às vezes é um erro corriqueiro, mas aquilo toma uma dimensão muito maior do que a devida proporção, né? E aí vem a síndrome do impostor, vem todo o medo das pessoas começarem a opinar, a ousar, a inovar, e aí um dos grandes ganhos da diversidade é justamente a maior capacidade de inovação, porque você tem uma diversidade cognitiva naquele grupo. Então, tudo isso é custo psicossocial, né? Tudo isso é um custo. Lá eu falei os custos psicológicos, né? A saúde mental e tudo, né? Então, se fosse hoje, eu falaria da NR1 e os custos psicossociais que as pessoas negras e de outros grupos minorizados estão submetidas no ambiente corporativo. E ressaltando que o ambiente corporativo não é só o mercado privado, é também a administração pública. É o ambiente de trabalho em si, né? Exatamente. Vou ilustrar o que você trouxe agora, Alexson. Assim que eu assumi em uma posição de liderança num cargo executivo, eu estava ali com 29 anos, né? A primeira pergunta que eu recebi assim que eu assumi foi: com quem você está se relacionando na empresa para ter conseguido esse cargo? Olha isso. Uma pergunta direta. Então, isso é muito real e é um custo, de fato, de energia, né? De saúde, porque você entra nesse processo de autossabotagem mesmo, até porque, assim, a questão principal é a energia que eu gasto para me provar. Então, essas questões que você estava falando agora dessas pessoas que estavam fazendo essa entrevista, elas gastam uma energia muito maior durante todo o processo laboral delas, porque elas não podem errar, elas têm que errar menos. Ou se ela erra, ela tem que esconder o erro, porque o erro dela vai ser muito valorizado pelos outros, até porque eles esperam que ela erre, que eles errem de alguma forma. E voltando, né, para a NR1, uma das exigências da norma, assim quando a gente faz o início da implementação dela, é a gente aplicar um questionário com base científica para avaliar a saúde psicológica dos funcionários. Então, você tem hoje várias ferramentas. Uma das coisas que eu falo muito principalmente para pequenas empresas, não se preocupem com esses custos, porque a maioria das empresas que promovem esses testes, eles têm disponibilidade, eles disponibilizam esse questionário gratuitamente na internet.
E aí você pode baixar o questionário, fazer um Google Forms e salvar esses dados, né, baseado na LGPD dentro lá da sua empresa, mas você pode fazer isso sem custo nenhum, principalmente para quem não vai ter essa capacidade financeira de arcar com esse custo da consultoria nesse primeiro momento. Mas a que eu mais gosto de usar, pelo curso que eu fiz, que foi o da Amy Edmondson, que é a mãe da segurança psicológica, né, foi quem criou o termo segurança psicológica. São 7 perguntas, ela mede o nível de segurança psicológica dentro do ambiente de trabalho, e 2 delas voltadas para aceitação no meu ambiente de trabalho. As 2 perguntas são: as pessoas dessa equipe às vezes rejeitam outras por serem diferentes? E esse, para mim, é um ponto importantíssimo. Se eu tenho dentro do meu quadro de liderança, se eu tenho dentro do meu quadro de diretoria, dentro ali das pessoas que são referências dentro dessa empresa, eu não tenho diversidade? Eu só tenho homens brancos? Será que se eu galgar, ou eu quiser, ou eu planejar alcançar um cargo de liderança, será que essas pessoas vão me aceitar, uma vez que eu só tenho essa figura naquele cargo de liderança? E isso é muito sério para o ambiente de trabalho, para o meu processo de crescimento, né? Para o meu processo de desenvolvimento. E a outra pergunta é: trabalhando com essa equipe, minhas habilidades e talentos únicos são utilizados? Que é o que você trouxe, na minha opinião, está muito conectado com a diversidade. Sim. Porque o que acontece? O meu background hoje, o meu histórico, sendo mulher, é diferente do seu, sendo homem. É diferente do Lucas, sendo um homem branco. É diferente, daqui a pouco, de uma pessoa com uma deficiência física. É uma pessoa, daqui a pouco, que tem um histórico familiar diferente do meu. A minha estrutura familiar hoje foi muito baseada em só mulheres. É diferente de uma pessoa que entra dentro de um ambiente corporativo com a figura muito forte paterna do lado. Então, se eu não promovo esse tipo de diversidade, eu não encontro saídas, porque normalmente as pessoas que vivem dentro do mesmo universo, elas têm a mesma cabeça, né? Então, Sim. quando você fala dessas empresas que prosperam, é 100% isso. Se eu já passei por uma dificuldade lá atrás que você não passou, numa dificuldade que a empresa vai passar, eu vou ter uma perspectiva, uma possível resolução desse problema diferente da resolução que você daria. Então, eu honestamente, quanto mais o tempo passa e eu vejo essas implementações, esse movimento das empresas, né, do capitalismo como a gente tem ele hoje, eu já falei isso com o Lucas, é um termo meio ruim, mas eu vou usar ele de novo. São decisões burras, ignorantes, porque a gente já tem hoje a ciência mostrando que quanto mais diversidade a gente tem, quanto mais eu promovo a diversidade, principalmente dentro dos meus cargos de liderança, porque daí eu espelho para que outras pessoas consigam chegar ali também e queiram que suas carreiras cheguem ali, a minha empresa mais cresce. Quanto mais eu promovo saúde mental para os meus funcionários, quanto mais eu busco desenvolvê-los, capacitá-los, quanto mais eu invisto no desenvolvimento dos funcionários, naturalmente eu vou também desenvolver os meus resultados, né? Harvard tem essa pesquisa de 4 a cada $1 investido, você tem retorno de $4 ao longo do tempo. É uma pesquisa difícil de lidar, porque tem muitas variáveis nisso, mas todas as outras pesquisas que vieram a partir elas seguem o mesmo caminho, e faz todo sentido, né? Se justificam. Eu acho fantástico, assim, concordo 100%. Acho que as colocações foram muito assertivas. E trazendo, assim, eu acho importante a gente deixar aqui que nós estamos falando para pessoas do mercado corporativo, sejam elas ligadas a algum cargo de gestão, ou pessoas que estão querendo, pessoas que são da área de RH e pessoas que não são. Mas, assim, a gente tem que trazer também que a diversidade, né, ela é importante para os negócios. Né? Nós já falamos aqui, mas eu acho que é importante ressaltar isso, que diversidade não é filantropia. E não sendo filantropia, você tem que fazer uma gestão para potencializar aquilo em que tanto as pessoas que estão naquele ambiente, elas se sintam confortáveis, né, ao ponto daquilo ser muito ser um grande benefício para o seu negócio. E aí as empresas estão preocupadas sempre com o bem-estar de funcionário, ou dizem estar,
mas elas não conseguem descer o nível né? Não conseguem aprofundar essa investigação quando fazem pesquisa de clima, quando fazem aquelas avaliações 360, elas não conseguem descer esse nível, porque, primeiro, que elas não têm esse ferramental. Né? E por que não tem esse ferramental? Não tem porque as pessoas não estão lá. Você não tem pessoas negras, por exemplo, liderando o RH de grandes empresas. Até tem, mas não no número necessário, que seria importante. Você não tem pessoas nas áreas comerciais, porque é muito interessante também. A gente fala das questões, né, dos fatores psicossociais dos funcionários, mas às vezes a gente também não pensa nos fatores psicossociais que uma empresa que não presta atenção nisso pode também influenciar em seus clientes. Uma empresa de varejo, por exemplo. Né? Eu não sei se eu estou esbarrando, se eu estou extrapolando muito, Bárbara, me corrija, por favor, se eu estiver viajando na maionese aqui, porque, por exemplo, uma empresa de varejo, se nós pararmos para pensar, a quantidade de empresas de varejo que causam problemas psicossociais em pessoas negras quando essas pessoas entram em suas lojas, ou a quantidade de vezes que essas pessoas tiveram que entrar em lojas e são maltratadas, são tratadas com desconfiança, aí segurança revistando e tudo. Eu ultimamente tenho trocado isso bastante com outras pessoas, com homens negros, né? Porque a gente fala muito pouco da vulnerabilidade do homem negro, né? Nesses ambientes, tanto no corporativo quanto no ambiente do dia a dia. Aí na minha pesquisa, as mulheres que foram beneficiadas por algum programa de diversidade foram porque são mulheres, não porque são negras, né? E os homens, nenhum deles foi. E aí as perguntas, né? Aí tudo bem, nas perguntas da entrevista, às vezes vem alguma coisa que extrapola um pouco, a gente vai falar um pouco da vida e tudo, e todos eles apresentaram em algum momento algum tipo de receio, principalmente os que têm a pele mais escura, de entrar nas lojas, do tratamento que é dispensado a essas pessoas, aos filhos e tudo. Então, tudo isso gera efeito psicossocial também. Então, eu acho que uma empresa que está preocupada com a qualidade, né, da saúde mental de seus funcionários, ela precisa também estar preocupada com os efeitos do atendimento a seus clientes, né, na saúde mental desses seus clientes, dos respectivos clientes. Né, porque também é um dado muito importante. Então, a gente vê, às vezes, uma boa notícia de alguma empresa que vai fazer um treinamento para o atendimento, né, nas lojas, assim, para o atendimento a pessoas negras, atendimento a pessoas com deficiência, porque isso, você precisa também perceber outras visões, desculpe aqui a redundância, outras percepções de ambiente, de vida, de experiência, né? Cara, total. Total, e não é só isso, assim, é o ciclo, né? Eu acho que a questão, a empresa é um organismo vivo, ela está no centro, e todos os movimentos que ela toma, todas as ações que ela vai tomar dentro dessas decisões corporativas, ela vai atingir internamente e externamente, na mesma proporção. Então, se eu tenho políticas internas que voltam para a diversidade, naturalmente eu vou ter atendentes diversos que vão saber atender públicos diversos. Se eu não tenho isso, eu vou ter exclusão. Se eu tenho uma equipe que é 100% masculinizada, como é que eu vou atender as mulheres nesse grupo, quando elas entrarem na minha loja? Porque a gente sabe que é diferente. A mulher gosta de conversar, a mulher gosta de ver, a mulher gosta de tocar, a maioria delas, né? Eu não me incluo, inclusive, estou colocando esse exemplo, mas eu não me incluo nessas. Mas normalmente é um padrão. Então, assim, Alex, até outro grupo, tá? Que eu estou batendo muito nessa tecla recente. Idoso, terceira idade. Sim. Quantas empresas a gente vê com políticas para contratação de idosos? E é riquíssimo.
Você coloca um idoso, por exemplo, atendendo num caixa preferencial, é outro nível de atendimento. As pessoas saem dali encantadíssimas, porque você está dialogando com aquela diversidade, você está dialogando com aquela necessidade daquele cliente. Então, volto na estupidez, na ignorância, nas decisões ignorantes. Quanto mais diversidade eu tenho, naturalmente eu vou promover essa saúde interna e externa. Se eu promover essa saúde externa, eu vou lucrar mais, eu vou rentabilizar mais, eu vou ter uma empresa mais sustentável, que vai passar por todas as possíveis percalços da vida, e situações, e confusões, e covides e demais, e vai estar bem. Por quê? Porque ela conversa com todo mundo. Eu costumo brincar que as empresas, aquele filme Elysium, né? Que tem aquele lugarzinho afastado e tudo, e né, as empresas não são o Elysium, elas fazem parte da sociedade, elas não estão afastadas, né? Exato. Então, essa interação das empresas com a sociedade, e aí a gente falando um pouquinho de ESG também, que tem essa coisa da saúde, né, saúde e respeito, na verdade é respeito aos funcionários. E quando você fala de respeito e tenta ampliar, né, o conceito de respeito, ou aprofundar, talvez até aprofundar, você está falando de respeito em todas as dimensões do ser humano, né? É isso. Gente, o tempo voou, hein? O tempo voou. Bom, como a gente combinou aí que não ficaríamos mais que 1 hora, nossa, eu tinha aqui umas coisinhas para pedir para vocês que vai ter que ficar para a próxima. Mas só uma contribuição no sentido do que vocês acabaram de trazer, mas assim, o pessoal, os gestores, no geral, eles muitas vezes não pensam no risco reputacional que a organização está correndo, né? Quando não treina, quando mantém liderança abusiva, né? Quando mantém perfis que realmente são opressores. E aí a gente tem um caso aí do Carrefour, né, que é um caso clássico, né, daquele, enfim, da violência, né, contra uma pessoa negra nas suas dependências, e isso infelizmente acontece o tempo todo, manifestações racistas de vendedores em lojas que evitam, né, de atender a pessoa ali porque acha que ela não tem condição de pagar aquilo, quando, puxa, enfim, não precisa nem entrar muito nisso, né? Mas são essas situações que são muito perigosas, e com a NR1 o risco sobe consideravelmente, né, Bárbara? Bom, a gente tem aqui alguns comentários. O Gibson Trindade, que é o nosso querido gerente executivo do Pacto pela Promoção da Equidade Racial, né? Ele deixou um comentáriozinho. Visita ilustre. Ele colocou que falta, lá atrás, quando a gente falava um pouquinho de equidade e inclusão, ele colocou que falta política de inclusão, né? É uma barreira, enfim. E quem ainda não conhece o trabalho do Pacto, vale a pena conhecer. No YouTube eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né? E, Alex, você quer comentar alguma coisa? Eu queria fazer um jabá da minha pesquisa de doutorado. Manda o jabá para a gente ir para as considerações finais. Porque assim, eu estou estudando lá no doutorado o seguinte, eu fiz um caldeirão de coisas que eu aprendi na vida, né? Então, rapidamente, é o seguinte, o que me fez estudar a questão, né, racial no mercado de trabalho? A minha trajetória. Na nossa conversa lá no podcast, eu falei que assim, eu vim de uma família, graças a Deus, muito estruturada, com pais muito sábios no que diz ao valor, à valorização do estudo. Então, eu tive a chance de estudar em boas escolas, me formei em engenharia por uma universidade federal e fui seguindo a minha carreira profissional. Mas é aquilo, se eu não era exceção, eu era uma das exceções. E sempre percebi barreiras. Então, aquela minha inquietação, né, de alguma forma, se transformou no meu objeto de estudo na academia. E aí, quando eu terminei o meu mestrado, né, que eu estudei as barreiras de entrada e ascensão, eu falei, bem, agora eu quero ampliar isso. Aí eu fui lá para a economia, né, justamente no programa de pós-graduações em política pública e estratégia de desenvolvimento, porque assim, a gente tem que olhar também o papel do Estado, né, porque a configuração
da economia brasileira tem uma participação muito grande do Estado, né? Enquanto player, né? Então o Estado brasileiro, quando ele não é o maior player, ele é o maior, assim, né? Ele é o maior comprador, né? Então a gente vai falar de fármacos, vai falar de material didático, né? Então o poder das compras na contratação de obras de infraestrutura, o poder das compras públicas, das aquisições públicas é enorme. Então a capacidade estatal para criar políticas ou para incentivar políticas através de compras públicas, através até mesmo dos seus certames e concursos e tudo, é enorme, né? Então, o Estado tem poder para isso, não só o Estado brasileiro, mas outros estados também, né? Então, é necessário ter uma grande política nacional, na minha leitura, para que empresas tenham também as suas políticas de diversidade, né, equidade, inclusão e pertencimento, porque eu acho que NR1 tem a ver com pertencimento, é a pessoa se sentir parte daquilo a tal ponto que ela está confortável psicologicamente. Eu acho assim, ela está impulsionada psicologicamente, né? Ela está estimulada psicologicamente. Né? Exato. É mais do que um cuidado psicossocial, é um estímulo psicossocial para que aquela pessoa se sinta à vontade para sugerir, para inovar, para testar novas soluções e assim vai. Gente, é muito assunto. É muito assunto. Eu vou aqui só fechar os comentários, por exemplo, o Viana Fer, acho que é Fernando, não sei, Viana, talvez ele colocou aqui que a doutora Bárbara fez muita diferença na minha empresa. Obrigado, Bárbara. Né? Então, aí está aí o reconhecimento público por o público daquilo que a gente pode levar, né, de bom. E a Tati também comentou, né, que são muitas camadas, eu não sei em que momento da conversa ela colocou, mas eu acho que não é difícil de imaginar, né? Todas essas camadas que estão por trás dessa conversa. Bom, eu vou fazer aqui um fechamento e deixo para vocês se despedirem, tá? Eu só queria lembrar que todo esse problema, toda essa questão, desculpa, que levanta problemas, levanta oportunidades, eu acredito que faz com que as lideranças, não só as lideranças, mas, enfim, todos os profissionais, né, independente do cargo, independente da posição, porque muitas vezes a liderança não está com cargo de liderança, mas tem uma posição de liderança. Né? Acho que todos nós temos, na verdade. Né? É assim que a gente aqui na BI encara. Ficam assim, poxa, mas como? Como eu posso mudar? Qual é o meu nível de influência? Né? Até que ponto eu posso testar? E é para isso que a gente está aqui. Né? Esse papo está muito mais no nível da conscientização, da sensibilização, da conceitualização, para chamar a atenção para a importância, mas o como é realmente um buraco mais embaixo, né? Um pouco mais complicado. Isso vai depender naturalmente de cada realidade, de cada situação. E por isso a gente criou aqui juntos, né, o Bilani Hub e outros programas, né, como eu já falei, a gente tem ali umas propostas in company que são muito focadas nesse como de cada realidade, ou seja, como promover equidade, inclusão, né, da diversidade e fazer com que isso gere inovação, resultados, produtividade e tudo mais. Então, por favor, acompanhem a gente aqui na BI, levem esse conteúdo para quem vocês considerarem importante, né? E a gente vai voltar com muito mais disso lá na frente. Então, eu quero agradecer a presença de vocês dois, mais uma vez, né? Vocês são muito a essência da BI, né? Vocês representam muito do que o propósito da BI acredita, né? Para essa vida, para essa nossa jornada aqui. E é isso, eu queria que vocês deixassem aí um recado para quem está assistindo, para que volte logo e que promova mudanças melhores aí. Bárbara, por favor, eu falo muito. Lucas, eu acho que a questão que você traz de como ela existe e talvez ela seja mais fácil do que as pessoas possam imaginar ser. Tem ferramentas, tem estrutura, tem ciência, tem capacidade para ir. As pessoas, todos nós temos. E todos nós somos líderes, independente do cargo
do cargo que ocupamos hoje, nós somos líderes da nossa vida, da nossa carreira. Então, independentemente hoje se eu estou no cargo de entrada da minha empresa, se você não tiver liderança, gestão da sua carreira, você não vai crescer. Então, o curso é para todo mundo. E ele tem ferramentas, ele tem formas de chegar lá, ele tem ciência por trás, é um passo a passo. Todos nós estamos aptos, todas as empresas estão aptas a chegarem num patamar elevadíssimo de implementação e cultura organizacional positiva, que eu acho que é o grande objetivo do que a gente está falando aqui. Eu agradeço mais uma vez a participação, por me colocar, me dar a oportunidade de estar aqui nesse momento conectada com o Alexson e conectada dentro da BI, e agradecer. Boa noite, pessoal. Obrigada. Eu quero terminar agradecendo ao Lucas pela confiança, a Bárbara pela troca, aprendo muito com ela, muito mesmo. Eu já notei um monte de coisa aqui que em algum momento eu vou perturbá-la para querer saber onde eu consigo mais respostas. E agradecer ao público, né, as pessoas que estão assistindo agora e que vão assistir depois, e é isso. Aproveite, compartilhe, mostre para quem você acha que é importante. E eu quero terminar com uma provocação. O Brasil, ele é a maior população negra fora da África, né? E até ontem foi votado, foi definido pela ONU que o maior crime contra a humanidade foi o tráfico negreiro, né? Então, como consequência do tráfico negreiro, nós tivemos aí a maior população negra fora da África no Brasil. Se separássemos, né, os negros, né, brasileiros, ou seja, pretos e pardos, né, nós seríamos sozinhos a 11ª economia em potencial de consumo. Imagina se você, que está nos assistindo agora, consegue transformar isso em coisa palpável, né? Vendendo produtos e serviços para esta economia, para esse potencial gigantesco. Mas isso é necessário, né? Para que isso aconteça, é necessário que, desde já, né, você entenda a importância de ter grupos diversos dentro da sua empresa. Desde já. Não interessa o seu nível hierárquico, porque uma hora você vai crescer. Perfeito. Excelente, cara. E assim, lembrando que a cada 10 novos assinantes do B-Learning Hub, isso é novidade para vocês, hein? 4 vagas destinadas a lideranças de diversas idades, gênero, sexo, enfim, negras, a cada 10 vagas de assinantes, né? 4 vagas para lideranças negras de diversas idades e setores e tudo mais vão ser geradas. Então, quem vai assumir quem vai receber essas vagas vai ser a empresa Ser Antirracista, que vai fazer a indicação das pessoas que vão receber. Então, assim, é isso. A gente tenta fazer a nossa parte para promover a equidade. Afinal de contas, nós temos um compromisso social, né? Antes de ser um compromisso de parceria com o Pacto, ele simplesmente formaliza um compromisso de propósito, de essência e de motivo de existir. É isso. Mais uma vez, então, muito obrigado para você que está aqui assistindo ainda, ficou até o final, para vocês que estão conosco, se colocando disponíveis aí para atender as organizações e mostrar como é possível melhorar a sua produtividade, melhorar todos os seus números, né, a partir desse nosso papo, a partir desses nossos princípios. Então, a gente segue aqui. Muito obrigado por todos vocês, um beijo grande e até a próxima. Até!